aqui, ó, sigo fazendo. Olha o motivo completo que eu falei para vocês. Agora a gente tá começando aqui, ó, 4 repetições do motivo. Então, por isso que eu falei que era só uma questão de repetição. Aqui a gente já tá na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos para a carreira 24, que é a carreira da cor 2, que é toda de ponto baixo. Então, eu já vou cortando. Quem quiser vai cortando, quem não quiser deixa, corta depois. Mas é isso que eu mostrei para vocês, que daí em diante é uma repetição do padrão. E vai ter sempre um desenho fechado nos pontos altos da cor 1, intercalado pelos desenhos abertos da cor que aparecem a cor 2. Então, vamos seguir fazendo para depois entrar com o acabamento. Aqui, ó, o gráfico acabou, o desenho do gráfico, porque seria impossível desenhar todo esse gráfico. Acabou aqui nessa carreira, tá vendo, ó? Nessa carreira onde eles estão todos juntos. O que é que eu faço para seguir daqui para frente sem o gráfico? Eu olho no desenho de baixo. Então, depois dessa carreira onde eles estão todos juntos, o que é que eu tenho? 2 pontos altos, 2 baixos, 10 altos, 2 baixos, 10 altos, 2 baixos, 2 altos. E aí eu repito: 2 altos, 2 baixos, 10 altos, 2 baixos, 10 altos, só que mais vezes. Depois vem o quê? 2 altos, 6 baixos, 6 altos, 6 baixos, 6 altos, 6 baixos, 6 altos. Aí eu repito: 2 altos, 6 baixos, 6 altos, 6 baixos, e vou repetindo. Então, é dessa forma que vocês vão seguir até finalizar o chale de vocês, reproduzindo esse desenho. Só que ele vai aparecer cada vez mais vezes aqui em cima. A gente começou com 2, depois 4, depois 6, depois 8 e assim sucessivamente. O gráfico aqui para mim, ó, eu já guardo ele não tem mais, tecnicamente serventia nesse momento, porque eu vou seguindo o que eu já vi. Agora, se você tá se sentindo insegura ainda, deixa o gráfico aí para você ter certeza aqui do desenho, o que é que você vai fazer. Mas é assim que, quando é um gráfico repetitivo como esse, a gente faz. A gente vai se baseando nas carreiras, nos motivos que já apareceram embaixo. Aqui, turma, antes da gente seguir para a parte do acabamento, eu queria mostrar para vocês como tá. Eu acabei agora, nesse ponto, o primeiro novelo da cor mostarda. E eu tenho aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, 2 motivos, aqui tem 4, aqui tem 6, aqui tem 8, 10, 12, 14, 16. Então, nesse ponto, deixa eu medir para vocês verem. Eu tô com esse tanto ainda do novelo da cor 2 e o novelo da cor 1, o primeiro acabou. Nesse ponto, eu tô com 48 centímetros de altura e de largura. Sem esticar, né? Só colocando aqui. Quem quiser parar nesse tamanho, pode. Fica como se fosse um lenço ou um chale pequeno. E aqui tá com 1 metro. Então, um novelo da cor 1 e metade, eu diria, ou um pouco mais da metade da cor 2, forma esse tamanho. E é o que eu falei para vocês, é seguir repetindo, fazendo os aumentos na carreira da cor 1 e seguindo com os pontos baixos na cor 2. Então, vocês percebem que eu fui repetindo a mesma coisa, tá vendo, ó? Aí eu faço a mesma coisa daqui de baixo. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, aí vem 6, aí depois vem 10, aí depois vem 12, aí vem 2 pontos e 10, 2 pontos e 6, 2 pontos e 2. Seguindo o que tá no gráfico. O gráfico da gente foi até essa metadezinha aqui, foi esse iniciozinho daqui. O resto é só uma repetição. Então, agora,
eu encontro com vocês novamente no final, ainda nessa terceira parte que a gente tá, mais para a gente fazer o acabamento. Eu só achei que era importante, antes do acabamento, vir falar dessas informações para vocês. Vou pesar aqui só para mostrar para vocês, com um novelo da cor 1, quanto que fica pesando, se você quiser fazer um chale só com um novelo. 155 gramas. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai para o acabamento sanduíche. Então, turma, chegamos aqui nesse ponto. Eu só tenho esse restinho de fio. Vou pesar para ver quanto em metros esse restinho é. Por que que eu parei aqui? Aqui eu tenho 13 gramas. Então, vamos lá fazer uma conta rapidinho aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho 13 gramas e 100 gramas do novelo vem com 310, a gente vai fazer uma regra de 3. Eu vou ter que 100x vai ser igual a 13 vezes 310. X vai ser igual a 13 vezes 310 dividido por 100. Posso até já cortar aqui um zero, se quiser. Vou fazer aqui na calculadora. 13 vezes 31 dividido por 10. Então, eu tenho que x é igual a 40,3 metros. Então, o chale usou um novelo inteiro da minha cor 1, então 310 metros, mais, vou fazer agora 310 menos 40,3, mais 269,70. Então, só da parte dos pontos altos que eu fiz com a cor 1, eu usei 579,70. A gente aproxima para 580 metros. A cor 2, eu vou mostrar para vocês. É porque a gente ainda vai fazer a parte principal dessa nossa etapa, que é o acabamento de sanduíche. Então, eu ainda não posso fazer essa conta da cor 2. Então, aqui é só para vocês saberem da cor 1. Se vocês quiserem, vocês podem seguir fazendo, mas eu não sei, esse tanto não vai dar para vocês completarem um próximo desenho. Então, eu resolvi parar aqui, porque o desenho começa assim, aqui embaixo. O desenho começa assim, então eu quis terminar com o desenho assim. Fui seguindo, como já mostrei para vocês, repetindo o padrão. Fui repetindo o padrão. À medida que você vai fazendo, lembre sempre de ir ajustando aqui, ó, essa beirada, porque ela fica mais retorcida. Mas se você der uma ajeitada, uma puxada, ela vai se acomodar. Quem quiser e tiver como blocar, pode estender a sua peça em um emborrachado e umedecer com a água ou usar o ferro a vapor. Aí você vai fazer com que esse fio se acomode. Eu aqui não tenho como fazer isso agora. Então, deixa eu só medir, antes da gente fazer o acabamento sanduíche, quanto ficou, tá? Vou fazer aqui porque não dá para mostrar para vocês, mas vou medir e falo agora para vocês. Antes, medir aqui, ele ficou com 136 de comprimento e 65 de altura. A gente vai depois, com o acabamento sanduíche, medir novamente. Lembrando que eu já tinha mostrado para vocês, no início do nosso trabalho, que ele com o acabamento fica com 1,40 m por 74 centímetros. Se você quiser, você adquire 3 novelos e você segue fazendo mais repetições. Eu tinha somente 2 novelos de uma cor, 2 da outra. Usamos 580 metros da cor 1, sobrando esse tantinho. E vamos usar a cor 2 ainda para fazer o acabamento sanduíche. O acabamento sanduíche começa com
a primeira etapa, que é a gente circular toda a peça com pontos baixíssimos. E eu, para facilitar a visualização de vocês aqui, vou usar um fio, terceiro fio. Esse fio é um fio que eu não tenho nem o nome. Eu vou usar ele só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui eu teria que entrar com o fio da cor 2 e na cor 2 ele se mistura. Então ele ia dificultar um pouco essa nossa visualização. Vamos pegar uma agulha meio milímetro maior. Peguei aqui uma agulha 4. Por que que eu peguei uma agulha meio milímetro maior? O objetivo dessa carreira não é que a gente aperte a nossa peça, porque a gente não quer que as laterais dele encolha. Essa carreira é só uma carreira de base para o que vem depois. Então, eu vou entrar aqui em qualquer lugar, pelo direito da peça, e vou começar a circular com pontos baixíssimos. Então, para cada carreira, um ponto baixíssimo. E é chatinho de você visualizar, mas importante que você não pule carreira nenhuma, porque depois a gente vai trabalhar de um lado e do outro. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente vai trabalhar na laçada de trás da frente e vamos trabalhar na laçada de cima aqui do ponto baixíssimo e vamos trabalhar nessa laçada aqui de trás. Por isso que esse ponto baixíssimo não pode ser apertado. Por isso que eu sugiro que a gente trabalhe com uma agulha meio milímetro maior, porque a gente assim não corre o risco, ou pelo menos diminui o risco, de apertar esses pontos. E aonde a gente vai fazer esses pontos baixíssimos? Lembra que eu falei para vocês no início do trabalho que os pontos de borda, eles ficariam escondidos no nosso fechamento sanduíche? Então, você vai seguir a linha limite entre o ponto alto que você fez e o ponto de borda de um lado e do outro. E aqui em cima, quando chegar, você chega até o último ponto, daqui você vai fazendo também para cada cabeça de ponto, um ponto baixíssimo. Então, essa é a primeira etapa do nosso acabamento. Vamos seguir circulando toda a peça com pontos baixíssimos. Volto com vocês logo mais para a segunda etapa. Vamos lá? Então, olha só. Vou mostrar uma coisa para vocês que aconteceu comigo e que pode acontecer com vocês. Se você não dá aquele nó firme no final, tá vendo que ele soltou? Aí eu tive que botar um pouco de cola de tecido para evitar que ele descosture, tá? Então, atenção. Já tô sinalizando que isso pode acontecer. Terminei aqui, ó, o último ponto. Já cortei o fio e vou com agulha de tapeceiro finalizar recriando mais um ponto baixíssimo aqui. Esse fio que eu coloquei, eu não tenho mais o rótulo, não sei o nome do fio, mas você pode usar qualquer fio, inclusive um outro fio alvor, né? É uma outra cor do fio, se você quiser. Aqui eu vou dar um nó duplo, vou botar também um pouco de cola depois, mas quando a gente começar a fazer agora o acabamento, eu já vou arrematando ele. Para fazer o acabamento, eu vou pegar uma agulha 3 milímetros ou uma agulha 2,5, talvez, para fazer a primeira parte. Vou explicar para vocês por quê. A gente começa do avesso, tá? Então, eu vou começar aqui, deixa essa minha parte aqui para não... Vou começar aqui. Vamos lá, vou começar logo aqui para ver se isso seca logo. Você vai entrar agora pelo avesso. E por que que tem que ser pelo avesso primeiro? Porque quando você fizer o ponto aqui nessa laçada da frente, você vai puxar muito essa laçada de trás. E aí fica difícil de você começar a trabalhar. Eu vou começar bem por aqui onde teve o nozinho, que eu já vou arrematar. Eu vou entrar aqui, ó, na laçada do ponto. E por isso eu fiz ele de outra cor, estão vendo? Porque ele de outra cor facilita que eu identifique. Aqui eu vou subir 3 correntes, que é a altura do primeiro ponto alto. E vou seguir agora para cada ponto
baixíssimo, eu vou seguir fazendo um ponto alto. E por que que eu fiz com outra cor? Justamente para facilitar que eu enxergue aqui as laçadas, estão vendo? De outra cor fica bem fácil de ver. E o que é o acabamento sanduíche? É literalmente um sanduíche. A gente vai fazer duas bandas desse sanduíche. Uma no fundo, na parte de trás do avesso, e outra na frente. Esse acabamento sanduíche pode ter quantas carreiras vocês quiserem. Então, a gente pode fazer 2, 3, vai depender aí da quantidade que você tenha de fio disponível. Eu só vou conseguir definir quantas eu vou fazer depois que eu acabar a parte de trás por conta do meu fio. Eu só tenho mais esse tanto aqui do fio da cor 2. Então, a gente agora vai fazer a primeira carreira toda de ponto baixo, de ponto alto, aqui na parte do avesso. Cheguei aqui na quina, na pontinha do meu chale, eu faço 2 pontos altos aqui nessa pontinha para virar. Sigo fazendo aqui um. Agora, na outra pontinha aqui, vou fazer 2 para virar. E o que que a gente vai fazer depois que a gente fizer a parte da frente, da parte do fundo? Depois da parte do fundo, a gente vai fazer a mesma coisa na parte da frente. Esse acabamento sanduíche, ele literalmente é um sanduíche que vai fechar aqui. Então, depois que a gente fizer a parte do fundo e a parte da frente, a gente vai, com ponto baixo, juntar essas duas bandas do sanduíche. Eu queria só lembrar um detalhe para vocês do mosaico, que é importante. Eu tinha me lembrado de falar antes, depois me esqueci e lembrei agora. Observem que o avesso é totalmente diferente do direito. Por quê? Porque o ponto no mosaico crochê, ele é trabalhado somente na face dianteira da peça. A gente nunca perfura a costura com agulha, então a gente trabalha só na face dianteira. Por isso que ele é trabalhado em carreiras de ida, né? Sempre. Então, vou seguir aqui, ó. Vou seguir aqui fazendo pontos altos. Ah, podia fazer esse acabamento com pontos baixos, com meio pontos altos, pode fazer como você quiser. Com ponto sanfona, como você quiser. E eu peguei uma agulha menor para ficar mais fácil de entrar aqui, ó, nessa laçada. Nessa laçada do ponto baixíssimo. Então, vou fazer essa carreira toda. Volto com vocês para fechar ela e começar a segunda carreira. Eu acredito que eu vou fazer, e que a linha vai dar, para eu fazer 2 carreiras de ponto alto. No fundo, na parte do verso, como eu tô fazendo, e 2 na frente. Para depois a gente fechar esse sanduíche. E o fato de ter feito com outra cor, o ponto baixíssimo, ajuda demais, porque facilita a gente enxergar aonde a gente precisa colocar a nossa agulha. Então, vamos lá. Fica esse detalhezinho de outra cor, mas isso não me incomoda. Se te incomoda, você usa uma das 2 cores aí do seu chale, ok? Vou fazer a parte de trás. Quando terminar essa carreira, eu volto para fechar com vocês, para começar a próxima. E depois volto para a gente já começar a parte da frente. Então, olha só. Finalizei aqui, ó. Já fechei com um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto alto que eu fiz. O que eu queria mostrar para vocês é que aqui na quina eu fiz 2 pontos altos, 2 pontos altos juntos e 2 pontos altos juntos. Estão vendo? Fiz de um lado e do outro. Como aqui eu já tinha mostrado para vocês, eu coloquei 2 pontos altos nesse, um nesse e 2 nesse, tá? Vamos seguir agora. Essa próxima carreira é toda de ponto alto sobre ponto alto, com um detalhe que a gente precisa fazer também aqui o aumento, porque senão a peça vai emborcar e a gente quer que ele fique aberto. Então, vou fazer com vocês aqui esse início. Depois disso, a gente vai arrematar, cortar o fio e vai fazer na parte da frente. Então, aqui você sobe 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar, e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Fazer o ponto baixíssimo com outra cor
É muito bom porque você enxerga aonde você tem que fazer o ponto alto, mas o ponto baixíssimo fica parecendo um detalhezinho mais claro. Então, você tem essa escolha de usar ou não um fio de outra cor. Eu prefiro usar um fio de outra cor e ter a tranquilidade de enxergar onde é que eu tenho que fazer o ponto alto. Mas você pode escolher. Cheguei aqui, ó, no aumento. Aqui eu faço um ponto baixo ou um ponto alto normal. No segundo ponto alto do aumento, eu vou fazer outro aumento, que é fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu sigo fazendo um. Aqui o primeiro da quina, faço 2, porque na verdade desse lado, ó, eu precisei fazer 3. Por que que eu precisei fazer 3? Quero mostrar para vocês. Porque na hora que eu fiz o ponto baixíssimo, eu pulei uma carreira. Então, essa minha laçada do ponto baixíssimo ficou muito grande. Se acontecer com você, em algum caso, você faz mais do que um ponto alto naquela laçada, para o ponto alto preencher aquela extensão toda da laçada, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no primeiro, eu vou fazer o aumento no segundo do ponto alto. Não fiz no primeiro, vou fazer no segundo. Então, eu fiquei aqui com um aumento aqui, 2 pontos sozinhos e um aumento aqui. Você faz sem seguir a minha sequência. Você vai fazer pelo seu crochê, pela tensão do seu ponto. Então, o que que a gente sabe sobre o ponto alto? Que o ponto alto, ele precisa ficar o mais perpendicular possível à sua costura, para que não emborque se você estiver fazendo uma peça que precisa ficar plana, né? A gente não quer que a nossa peça faça isso, a gente quer que esse acabamento fique plano. Então, é a mesma lógica do circular em crochê. Você tem que trabalhar percebendo que o seu ponto alto está perpendicular. Se ele está mais para o lado direito e você é destra, significa que você precisa botar mais ponto. Se ele está mais para o lado esquerdo e você é destra, significa que você tem ponto demais. Então, o ponto precisa sempre estar perpendicular à sua base. O mesmo se você é canhoto. Se você é canhoto e você está trabalhando aqui, o ponto está repuxando para a esquerda e você é canhoto, você tem ponto de menos. Se ele está vindo para frente da sua costura e você é canhoto, ele tem ponto de mais. Então, o ponto alto precisa estar o mais perpendicular possível à sua base. Então, vou seguir agora nessa carreira, fazendo ponto sobre ponto e fazendo os aumentos necessários lá na quina, de acordo com o que a gente fez nessa primeira viradinha. Então, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto, nesse a gente faz um aumento, nesse a gente faz um ponto alto sozinho, nesse a gente faz um aumento, nesse a gente faz um ponto alto sozinho e provavelmente nesse a gente faz um aumento. Mas isso vai depender da tensão do seu ponto. Então, observe essa questão da posição do ponto, como eu lhe expliquei agora. Aí eu volto com vocês, já com essa carreira arrematada, para a gente começar a nossa banda da frente do nosso fechamento sanduíche. Então, turma, olha só, eu decidi fazer 3 carreiras ao invés de 2. Na segunda carreira, aqui na quina, pela tensão do meu ponto com a agulha que eu estava usando, que eu estou usando, que é uma 2,5, eu fiz, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na terceira carreira, eu só fiz um aumento. Então, eu segui aqui na terceira carreira com um ponto para cada ponto e somente aqui eu fiz um aumento. Então, é preciso que vocês percebam a tensão do ponto de vocês. Então, a nossa peça tá assim. O avesso dela tá assim, com 3 carreiras. Eu fiz porque eu entendi que o fio ia dar. E 2 eu achei que ia ficar curto. Então, qual é a coisa agora importante? A gente agora vai começar, a gente pega aqui em qualquer ponto da parte da frente, você pode pegar
no mesmo lugar que foi feito o fechamento da carreira de trás ou em outro ponto, eu vou pegar no mesmo lugar. Você pega somente na laçada de trás. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a parte de trás. Só que, o que é importante? A mesma quantidade de aumentos que a gente fez na parte do verso, aqui eu fiz 2 correntes, 3 correntes, e agora eu vou pegar um ponto para cada ponto. Da mesma forma, se você tiver uma laçada muito grande de ponto baixíssimo, porque você por acaso pulou uma carreira, como eu também já fiz, você lembra de botar dois pontos numa mesma laçada. Uma saída, eu não faço, mas eu recomendo que vocês façam, é contar quantos pontos vocês ficaram na primeira carreira, para que vocês façam a mesma quantidade de pontos aqui na primeira carreira. A quantidade de aumentos que vocês fizerem na segunda carreira aqui, na parte do verso, vocês têm que fazer aqui na segunda carreira. E a mesma quantidade de aumentos da terceira carreira, vocês têm que fazer aqui. Por quê? O ideal, né? O ideal é que você termine o fundo, a parte do avesso, com uma quantidade X de pontos igual à quantidade da parte da frente. Então, aqui a gente vai seguindo, contem quantos pontos vocês têm e vão fazendo a parte da frente exatamente da forma como vocês fizeram a parte do fundo. Agora, eu não volto mais com vocês aqui na segunda nem na terceira carreira, apesar de que lá no fundo eu não voltei na terceira, né? Só tô dizendo agora que eu decidi fazer 3 carreiras, desculpa. Mas eu não volto agora mais até eu já ter pronto aqui as minhas 3 carreiras da parte da frente. Porque a gente vai, depois que eu completar essas 3 carreiras, a gente já vai para a parte da emenda dessas 2 bandas, da costura dessas 2 bandas desse sanduíche. Desculpa. E por que que é um sanduíche? Por isso, porque a gente faz 2 bandas. Esse fio que eu fiz, esse acabamento, ele esfiapa um pouco. Tem que tomar cuidado se você pegar um fio que esfiape também, para que você não fique entrando no meio do fiapo, que você pegue o fio certinho. E aqui agora peguei o fio sem estar certo. Vamos ver. Pronto, para não pegar pelo fiapo. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é um fio que muito esfiapa, esse que eu usei. Na parte da frente, se você decidir usar um fio diferente como eu, vai ficar esse friso de outra cor. Eu não me incomodo. Se você se incomoda, você faz o fechamento sanduíche da mesma cor dos pontos baixíssimos. É uma alternativa, tá? Eu não fiz porque eu queria que vocês visualizassem o que eu estava fazendo. Então, didaticamente falando, era importante que vocês visualizassem. E porque eu tive medo que o fio não desce, e aí eu preferi tomar esse caminho. Então, aqui, ó, eu vou fazendo um ponto para cada ponto, mantendo a mesma quantidade de pontos que eu fiz na parte do fundo. Aqui eu vou precisar botar 2 pontos, porque a minha laçada, tá vendo como a minha laçada ficou grande do ponto baixíssimo? Então, vou seguir daqui, vocês seguem daí, e eu volto com vocês pra gente unir essas 2 bandas do nosso sanduíche. Vamos lá? Então, turma, terminamos aqui, ó, a terceira carreira da frente, a terceira carreira de trás, e a gente agora vai fechar esse sanduíche. E aí, o que que eu faço? Eu puxo aqui para trás essa laçada. A dificuldade agora, eu diria que é manter isso bem equilibrado, né? Parte da frente com parte de trás. Vamos lá. Esse fio aqui eu vou arrematar. Botei a agulha agora 3.
E eu vou fechar com pontos baixos essas duas bandas desse sanduíche. Então, pega as duas laçadas da frente, as duas laçadas de trás. Aqui, desculpa, peguei um ponto no mesmo lugar errado. Pega o ponto da frente, pega o ponto de trás, os dois pontos, as duas laçadas e ponto baixo. Então, a gente vai unir essas duas bandas. E, se preciso for, nas curvas, né, digamos assim, nas pontas desse chale, se precisar fazer aumento, você vai seguir a tensão do seu ponto. Mas o fato de eu ter trocado para uma agulha 3, nesse momento, vai me ajudar. Então, talvez eu não precise fazer nenhum aumento, porque eu agora estou com a agulha meio milímetro maior do que a que eu fiz os pontos da banda do sanduíche. Então, vamos agora, já na última etapa do nosso chale, fechar essas bandas desse sanduíche e eu volto para mostrar para vocês ele já todo fechado. Aqui, ó. Cuidado que o fio às vezes esfiapa e a gente perde um pouco essa qualidade se deixar o ponto entrar pela metade da linha. E aí, ó, estão vendo como fica, ó? O acabamento sanduíche fica perfeito e os pontos de borda ficam escondidos dentro desse acabamento. Então, vamos finalizar e assim acabar a nossa peça maravilhosa. Vamos lá? Então, turma, tá aqui, ó, já toda costurada. O chale todo pronto. Ele ficou, sobrou esse tantinho de fio, que aqui tem aproximadamente 28 metros. Então, vamos fazer as contas. Se cada novelo tem 310 metros, se a gente multiplica por 2, aqui dá 0, dá 2, aqui dá 6. Menos 28 metros, que é o que sobrou. Aqui ficam 2, aqui fica 5, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente usou 580 metros da cor 1 e 592 metros da cor 2. Então, é uma peça que, num total, você vai usar mais de 1.000 metros de fio, 1.172 metros de fio. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem, podem mandar mensagem se quiserem tirar dúvida. Eu respondo sempre, a qualquer momento. Basta mandar pelo direct, @by_joanacalil. Espero que vocês façam muitos chales de muitas combinações diferentes. Lembrem que agora vocês podem blocar, né? Você tem a opção de blocar antes de fazer o acabamento ou depois de fazer o acabamento. Blocar é você posicionar isso no emborrachado, umedecer com água e deixar secar na sombra ou com ferro a vapor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.